Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos fazer mais uma emissão de um culto por este meio. Esperamos ser uma bênção para si. Obrigado a todos os que têm sido uma bênção para nós também. Todos os que estão a juntar-se a estas emissões, a estes cultos, aos vídeos, vendo depois os vídeos quando não podem juntar-se na emissão ao vivo. Obrigado a todos os que estão a orar, a clamar pela intervenção de Deus. Nós queremos dizer que sim, Deus é o mais importante neste tempo. Deus é aquele que é o mais importante neste tempo. Há muitas pessoas que estão de mangas arregaçadas a enfrentar o vírus cara a cara, a enfrentar situações muito difíceis nas famílias, nas empresas. Há pessoas que estão a viver situações em que tudo parece depender delas, mas Deus sim é o mais importante. Sem Ele nós somos pó, sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer. Se nós estamos vivos e a respirar, é porque Ele deu esse poder. Esse poder vem do Criador, aquele que tem tudo nas mãos dele. Por isso nos lançamos nos braços dele, para que nos possa acolher como filhos no momento em que o recebemos como Pai. E Ele trará os recursos, Ele dirigirá os nossos passos. Ele vai agir muitas vezes de um modo sobrenatural, apenas Ele vai abrir caminho. É um caminho que só Ele poderia abrir. Mas muitas vezes Ele também nos conduzirá para o lugar da batalha, onde poderemos contar com Ele, para fortalecer os nossos braços, para fortalecer-nos no nosso sentido e na nossa missão, na nossa coragem. Nós vamos enfrentar tudo e nós vamos vencer, porque Ele é conosco. Deus disse a Josué: olha, não pasmes nem te espantes, porque eu, Senhor Deus, sou contigo tal como eu fui com o meu servo Moisés. Tu vais entrar, tu vais lutar, tu vais conquistar, tu vais tomar esta espada nas tuas mãos que te é entregue pelo príncipe dos exércitos do Senhor. E tu irás comigo, eu irei contigo, para ser um sinal de recursos na tua mão, para ser um sinal de vitória e de justiça no mundo à tua volta, que clama pelo poder do outro lado. Tu vais fazer a diferença contra os cananitas, contra aqueles que sacrificam aos demónios, que sacrificam os seus filhos. Tu vais fazer a diferença, tu vais vencer os gigantes, tu vais ultrapassar as barreiras. Eu vou fazer das muralhas a tua rampa para tu subires. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. Tu subirás às cidades e tu vais conquistar aquilo que era para ti. Por isso, amado, aquilo que Deus quer trazer à sua vida, aquilo com que Ele fez coincidir o propósito que está colocado na sua vida, receba, arregaça as mangas, junte-se em oração, louva ao Senhor, traga Deus, invoque Deus, queremos mais de Deus. O louvor vai à frente porque o Senhor habita
no meio dos louvores do seu povo. Por isso, procure com Deus esse lugar de reclusão na sua casa, onde o amado estiver, e juntos vamos louvar, vamos adorar, vamos orar, vamos invocar a presença de Deus, aquele que tudo pode, aquele que vai agir e aquele que nos vai capacitar, aquele que nos vai tornar co-herdeiros, nos vai tornar parceiros na sua demonstração de poder e de vitória e de amor e de paz estendida aos outros. Por isso, abra o coração para receber. Querido Senhor, na Tua presença nós estamos e nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos invocar-Te a este lugar onde estamos e nesta unidade na qual estamos em concordância, cada um no lugar onde estamos ouvindo a minha voz. Aí nesse lugar, Senhor, nós estamos juntos, orando juntos, cantando, celebrando, louvando, adorando, Te exaltando e dando ações de graças juntos, tomando Santa Ceia juntos. Senhor nosso Deus, queremos fazer a diferença aonde nós estamos e queremos que juntos 1 vence 1000 e 2 vencem 10.000. Por isso, Senhor, estejas a dirigir, estejas a tocar e a capacitar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebe o louvor que é para Ti, Senhor, e sejas realmente entronizado em toda a circunstância de vida que estamos a viver e na qual possamos tocar nas vidas de outros. Em nome de Jesus, usa-nos como instrumento do Teu poder, do Teu amor, da Tua paz, o que seja necessário. Instrumento de trazer sentido às vidas que se acham perdidas à deriva, pessoas que nesta hora estão a perguntar o que é esta vida, para que é que nós estamos aqui, para que é que nós estamos aqui nesta vida afinal. Em nome de Jesus, reveste, Senhor, do teu amor, do Teu sentido. Faz morada no coração de alguém. Possas falar, Espírito Santo de Deus. A obra é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, você que está em casa e se crê, diga amém. Amém, amém, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com essas palavras que disse David: ainda que um exército se levante contra mim, todavia os meus lábios não se cansarão de louvar ao Senhor. Eu confiarei no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. Por isso alegre-se o Senhor, o seu Deus. Louve quem o Senhor tem sido na sua vida. Elogia ao Senhor. Lembre-se dos seus benefícios. Lembre-se de quem Ele é. Canta ousadamente assim comigo. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus. Lábio que confessam Teu nome. É fruto da Tua graça e da paz que encontra em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Canto mais uma vez. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus. Lábios que confessam Teu nome. É fruto da Tua graça e da paz que encontra em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas se voltem contra mim, ainda que um exército se volte contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre Te louvarão. Ainda que cadeias me queiram prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão,
para sempre te louvará. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam teu nome. É fruto da tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, oh, oh, que habita em mim. Diga mais uma vez: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam teu nome. É fruto da tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, oh, que habita em mim. Ainda que as trevas se voltem sobre mim, ainda que um exército se volte contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre te louvarão. Ainda que cadeias me queiram prender, ainda que os homens se levantem contra mim, todavia meus lábios não se fecharão, para sempre te louvarão, para sempre te louvarão. Único digno és tu, para sempre te louvarão, para sempre te louvarão. Aleluia. Tu és o meu louvor, Tu és aquele em quem eu confio. Tu és, Senhor, o nosso escudo, a nossa fortaleza inexpurgável, a nossa torre inexpurgável, aquele que é invencível, o gigante que está ao nosso lado, o nosso castelo forte, como cantava Martinho Lutero quando enfrentou tudo e todos. Aleluia, meu castelo forte. Ein starker Burg ist unser Gott. Um castelo forte é o nosso Deus. Naquela altura Ele foi contra tudo, e por causa de muito do que Ele fez, nós estamos aqui. Deus era com Ele. Aleluia. Senhor, tal como alguns dos reformadores e algumas das pessoas que Tu usaste não eram perfeitos, todavia também nós não somos perfeitos, mas nós podemos contar contigo, Deus fiel, Deus em quem se pode confiar, Deus que é o nosso amém, aquele que é fiel. Aleluia. Bendito e louvado é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Canta assim comigo mais um salmo de David, o Salmo 37. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão, espera no Senhor e segue o seu caminho. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão,
espera no Senhor e segue o seu caminho. A sua língua fala o que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão, espera no Senhor e segue o seu caminho. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, toda a glória, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Canto mais uma vez. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão, espera no Senhor e segue o seu caminho. A sua língua fala o que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. E os seus passos não vacilarão, espera no Senhor e segue o seu caminho. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. A sua língua fala o que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão, espera no Senhor e segue o seu caminho. Irmãos e amigos, olá, uma noite muito boa na presença de Deus. Estão todos convidados para celebrar o Senhor, para buscar a sua presença. Num tempo especial como é este, em que nos reunimos assim, através da comunhão uns com os outros, mas estando cada uns e outros nas suas casas. Estamos isolados uns dos outros, mas ligados em Deus. Vamos então orar e a bênção de Deus esteja sobre todos. Esse é o maior desejo do meu coração nesta hora. Que a bênção e o poder de Deus esteja sobre todos. Que a presença do Senhor esteja sobre todos. Porque é a sua presença que traz refrigério. É a sua presença que traz poder e transformação em nossa vida. É a sua presença que nos renova, que nos restaura. Num mundo lá fora cheio de exigências, cheio de problemas, de conflitos, cheio de dores e feridas, em Tua presença nós somos sarados, em Tua presença somos renovados, em Tua presença somos transformados. E oramos hoje diante do trono dos céus. Senhor, derrama da Tua unção, do Teu poder sobre as casas, sobre as famílias. Derrama esta presença maravilhosa sobre a vida de cada um dos Teus filhos, eu clamo. Eu te dou graças de todo o coração. Estás sempre as caminhas, e eu estar a receber-te as caminhas. Improviso. Clama em nome de Jesus na presença de Deus. E estás sempre cada sive da hanse de que era samia cai. Clama em nome de Jesus diante do trono dos céus. Que o sangue de Jesus esteja aspergido sobre as casas. Que o sangue poderoso de Cristo, como nas casas do Egito aquele sangue foi aspergido, símbolo do sangue de Jesus. E o destruidor não pode entrar naquelas casas. Assim eu clamo hoje, que nas casas e famílias, não falo das casas de pedras, das casas
Falo das casas de família, das casas familiares, de cada homem e mulher, dos seus filhos, dos seus parentes próximos, dos seus netos, daqueles que convivem, do seu convívio familiar, estando perto ou longe, onde estiverem, sejam tocados pela presença de Deus e o poder de Deus, onde estiverem, sejam abençoados agora. Que a mão de Deus se estenda sobre eles, aqueles que são do teu sangue e da tua carne, e possam ser abençoados, porque há uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E esta promessa é permanente, é eterna, esta promessa não é alterável, esta promessa não é revogável, é irrevogável esta promessa de Deus. Aquilo que prometeu é fiel para cumprir, se houver fé do nosso lado. Por isso apresentamos em nome de Jesus para ser salvos, para ser abençoados, para serem protegidos, aqueles que vieram de nós, aqueles que nasceram de nós, aqueles que têm a ver conosco, todos eles onde estiverem, em nome de Jesus, perto ou longe, de bem ou de mal, com proximidade ou afastados, seja em que momento for da vida, nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós os tomamos e apresentamos diante do teu trono para serem salvos e abençoados por ti, Senhor. Seja quebrado todo o jugo e todo o plano de Satanás, seja desligado fora da sua vida, mas sejam conhecidos diante do trono dos céus os seus nomes, as suas necessidades, e a tua bênção seja derramada sobre eles. Por intercessão dos teus filhos, nós oramos em nome de Jesus. Apresentamos diante do trono dos céus a igreja toda, Senhor. A igreja que neste momento está reunida, cada um no seu espaço, mas que estamos reunidos diante da tua presença. E trazemos a igreja toda, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos. Guarda nas tuas mãos, abençoe e protege. Nós oramos em nome de Jesus, que o fogo de Deus caia sobre esse vírus maldito, que seja destruído em nome de Jesus, inventado no inferno, trazido para cima como a serpente, lançando o seu veneno em volta e multiplicando-se. Nada mais parecido com o próprio Satanás é esse vírus, e nada mais parecido com a serpente rastejante que espalha o seu veneno, que contamina e mata outros à sua volta. Assim nós amaldiçoamos esse vírus, ordenamos que ele seque e morra em nome de Jesus. Ordenamos que, como Moisés levantou a serpente no deserto e de um momento para o outro ele parou, assim seja parado também esse mal, seja destruído completamente, e que todo mundo possa ver que foi Deus que o fez, para que nenhum dos vaidosos das nações, nenhum dos arrogantes das nações tome esse bem como se fosse seu, mas sabendo e apontando para Deus como autor e consumador desta vitória, deste milagre, deste livramento que vem sobre toda a terra, porque não acontecerá de acordo àquilo que estão a dizer, de se espalhar por meses e se continuar por aí fora, causando um caos, uma desgraça completa sobre a vida das nações, das famílias, da vida económica. Nós ordenamos em nome de Jesus que esse diabo vai para trás em nome de Jesus e desaparece a sua má influência, e concordamos, eu e os meus irmãos, nesta oração, que isso rapidamente desaparece, muito mais rápido desaparece do que aquilo que tem estado a falar e a dizer. O mundo não sabe que por causa dessa fé naquilo que é mau, naquilo que é apenas compreendido intelectualmente, apenas compreendido pelo ponto de vista natural e humano, que se ficam escravos das circunstâncias e das situações, não sendo capazes de sair debaixo dessa escravidão. Mas há um Deus que liberta de toda a escravidão. Há um Deus poderoso nos céus e na terra, naqueles que o invocam, disponível para abençoar aqueles que clamam dia e noite por Ele, para que intervenha o seu poder, para que mude as situações, para que pare este poder maligno, para que seja arrancado pela raiz e que mude esta situação completamente. Eu creio de todo o coração que nada pode resistir ao poder de Deus, que não há poder maior, que não há Deus maior, que não há capacidade maior do que a do nosso Deus para alterar as situações. E sendo verdade que muitas vezes não sabemos como Deus vai fazer, a nossa fé apenas precisa de crer que Deus é poderoso para o fazer e que o faz, porque nós lhe pedimos,
Porque a Escritura diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abrirá. E eu creio em nome de Jesus que Deus não falhará de responder à oração e ao clamor de um povo que pela terra inteira se levanta nesta hora para clamar diante do trono dos céus, que este mal seja arrancado pela raiz e desapareça da face da terra, que como veio rápido, desapareça rápido, em nome de Jesus. Assim eu creio em nome de Jesus, de todo o coração. Senhor, celebramos que nas casas a tua proteção e o teu poder esteja sobre a vida dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus que nenhum só seja tocado por este mal, mas que a tua presença guarde as casas e famílias, porque temos uma promessa. E esta promessa diz claramente que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. O versículo 10 diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Por isso, Senhor, a respeito dos meus irmãos que agora ouvem esta palavra, de todos aqueles que na igreja clamam de dia e noite pelo teu nome, pela tua intervenção, pelo teu poder, que não vivemos desligados do teu poder, mas que nos humilhamos na tua presença. Nós clamamos hoje em nome de Jesus, com a tua mão estendida, poderosamente vem e restaura uma situação normal de convivência social, de libertação desse medo, esse espírito do medo. Nós te expulsamos em nome de Jesus para fora da nossa terra. Foi a nós que o Senhor entregou esta terra e não a Satanás. Não entregou aos ídolos, não entregou ao diabo, não entregou à doença. Deus entregou esta terra ao homem na sua comunhão com Ele. E assim nós invocamos esse direito sobre esta terra. Senhor, está estabelecida na tua palavra jurisprudência sobre esta matéria, que foi ao homem que tu concedeste o direito sobre esta terra, que não foi a Satanás que deste o direito sobre esta terra. E embora aqueles que o seguem a Ele lhe concedam esse direito neste mundo dividido, nós oramos em nome de Jesus, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, e que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que ordenamos em nome de Jesus que esse mal desapareça, seque e vá para trás irremediavelmente, sem conseguir fazer mais nada, desaparecendo de um momento para o outro. Eu creio em nome de Jesus que tudo é possível ao que crê, e mesmo pedindo algo que pareça difícil demais ou impossível demais, eu creio no Deus dos impossíveis. Eu creio que para Deus não há coisas difíceis ou impossíveis. Celebramos em sua presença a sua vitória. Vamos adorar Deus celebrando em sua presença com a vitória que Ele tem. Não esqueça, querido irmão e amigo, de partilhar esta mensagem de hoje, de a partilhar com os seus conhecidos, com os seus familiares. Partilha nas redes sociais a partir desse momento. Se ele não fez ainda, faça-o para que muitos mais possam estar a ver esta palavra. Com certeza dará muitas respostas ao coração daqueles que têm dúvidas e procuram buscar conhecimento de Deus. Será que Deus tem uma palavra sobre isto? Tem uma palavra sobre o futuro da nossa vida? Será que Deus nos responde em tempos de angústia? É essa a nossa mensagem de hoje. Que Deus abençoe todos poderosamente. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas
vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amados irmãos e amigos, vamos ler com o favor de Deus a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os na prisão. Versículo 4. Entretanto, os que foram dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E havia ali um certo homem chamado Simão, que praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se como sendo um grande vulto. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. E aderiam a ele porque havia muito os iludira com as suas mágicas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino dos céus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Querido Senhor e Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, clamamos diante da tua presença, por esta palavra em nossos corações. Porque, de facto, o caminho é unicamente o caminho de Cristo. E a palavra é unicamente a tua palavra. Num mundo cheio de vozes confusas, num mundo onde os pensamentos batem e arrastam as pessoas para caminhos de destruição, para caminhos de desistência,
para caminhos de sofrimento, para caminhos de ilusão, desviando de Deus as suas vidas. Nós buscamos em Ti, Senhor, buscamos na Tua presença e no Teu poder a resposta aos anseios humanos, pois não fomos feitos para viver sem Deus, mas fomos feitos para caminhar em Tua presença. E Te adoramos por este privilégio tão grande de estar diante do Teu trono. Estenda a Tua mão sobre todos aqueles que agora ouvem essa palavra. Em todo lugar, qualquer necessidade que houver, qualquer dor ou sofrimento que houver, desapareça mesmo durante a pregação da Tua palavra, porque está escrito que o Senhor confirma a Sua palavra com os sinais que se seguem. E eu creio, em nome de Jesus, que não falhará de acontecer. Glorifica, Senhor, o Teu nome, o Teu precioso nome. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui temos nós, no livro de Atos, capítulo 8, uma perseguição muito forte que veio contra a igreja, sendo nessa altura o responsável dessa perseguição um fariseu chamado Saulo de Tarso. Era tal o seu fanatismo e a sua raiva contra os cristãos, sendo ele judeu da tribo de Benjamim e seguidor fanático, membro do Sinédrio, da Assembleia da República lá do sítio da época, onde Jesus, aproximadamente 8 anos antes, tinha estado. E tinha sido conduzido depois para ser crucificado. E este homem começa a mover uma perseguição feroz contra a igreja. E Estevão, um dos colegas e diáconos, juntamente com Filipe, acaba de ser apedrejado e morto. E agora, tendo a perseguição espalhado, muitos cristãos que tiveram que fugir, a Bíblia diz que eles iam por todas as partes e não se calavam, mas falavam de Jesus, falavam do Evangelho, falavam do poder de Deus por todo o lado por onde iam. Mesmo no meio do sofrimento, continuavam a fazer a obra de Deus. Mesmo no meio das angústias, no meio da tristeza, no meio das dores, no meio das dificuldades, no meio das contrariedades, isso não era motivo bastante para que eles parassem de falar de Jesus, de comunicar o amor de Deus, a presença de Deus e a salvação que há em Cristo. Assim que, enquanto eles estavam ali, circunscritos nas cidades, pouco ou nada sucedia para fora, mas assim que a perseguição veio, e o diabo pensando que com a perseguição os calava, com a perseguição lhes traria motivos suficientes para desistir, lhes traria angústias suficientes para não darem mais passos de fé e de confiança em Deus e desistirem do próprio Deus, que parecia, à primeira vista, não estar a protegê-los ao nível necessário. Mas isso surtiu um efeito contrário, perfeitamente contrário. A Bíblia diz no versículo 4 que aqueles que foram dispersos iam por toda a parte e falavam, iam por toda a parte e comunicavam, e contavam as maravilhas de Deus, e contavam acerca do poder de Deus, contavam acerca dos milagres de Deus. E um destes que foi também espalhado, desceu para a cidade de Samaria, fugindo de Jerusalém, foi para a cidade de Samaria e anunciava o Evangelho, e era um diácono da igreja de Jerusalém chamado Filipe. Este Filipe, conhecido também como o evangelista, aquele que anunciava o Evangelho e pregava a palavra de Deus, com os crentes cada vez mais agarrados ao poder de Deus, porque a necessidade assim obrigava a que buscassem mais Deus. E há sempre duas possibilidades no meio das perseguições, das contrariedades e dos problemas da vida. Há aqueles que, quando a perseguição chega, quando as contrariedades chegam, quando os problemas chegam, desanimam, fecham-se sobre si próprios, revoltam-se com tudo, ou revoltam-se contra outros à sua volta, não entendem que as pressões que estão na sua vida, as pressões que existem ao seu redor, as pressões que o diabo levanta, têm a intenção clara de parar a pessoa, de não deixar que siga em frente, de desanimar, de desarticular, de desligar de Deus e do poder de Deus, como se não valesse a pena seguir o poder de Deus.
Mas há depois o outro grupo, daqueles que no meio das perseguições, no meio da dificuldade, no meio das angústias, mais se agarram ao poder de Deus com uma vontade férrea e querem ver mais da glória de Deus, porque sabem que o caminho não é parado nem para trás, é para a frente que nós vamos. E é para a frente que se vence, é para a frente que se triunfa, é em frente que se segue. E por isso o diabo saiu-lhe o tiro pela culatra, pensando ele que ia conseguir causar danos. Os danos vieram sobre o reino das trevas, porque à medida que os cristãos fugiam, por todo o lado por onde iam, falavam a palavra de Deus e levavam a bênção de Deus. As suas palavras eram palavras de fé, palavras de bênção, palavras de confiança, palavras de certeza, mesmo no meio das dores, do sofrimento e das angústias. E nós? É uma boa questão que se deve colocar e levantar sobre todos nós. Quando angústias batem à sua porta, quando problemas batem na nossa vida, a qual destes dois grupos pertencemos nós? Ao grupo daqueles que se fecham e ficam no passatempo, ficam a comer, a beber, a confortarem-se uns aos outros, a ver filmes, a ficar sem reagir, sem se encher do poder de Deus, sem buscar mais Deus, sem encontrar soluções em Deus, desistindo de Deus, começando a ter dúvidas e deixar amontoar as suas dúvidas na cabeça? A qual destes dois grupos pertencemos nós? Deus observa as nossas escolhas, as nossas decisões e as nossas opções. Como falamos e como reagimos debaixo de pressões quando elas surgem, debaixo das angústias quando elas vêm. A palavra de Deus diz no Salmo 91, Deus prometeu na sua palavra: estarei contigo na angústia, estarei com ele na angústia. Salmo 91. Estarei com ele na angústia, para o livrar, para o glorificar, para o exaltar. Pois que com amor eterno se apegou a mim, eu o porei num alto retiro por conhecer o meu nome. Ele me invocará, Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, para o livrar e o glorificar. Estar com alguém na angústia, estar com alguém em tempos de alegria, em tempos de festa, em tempos de lantejoulas a brilhar, em tempos em que tudo está bem, tudo está bonito, estar com alguém é fácil. Estar com alguém na angústia, ouvir as angústias, ouvir as queixas, ouvir os lamentos, ouvir as coisas às vezes incompreensíveis, ouvir as dores e o sofrimento que está na alma de alguém que está debaixo de pressão à sua volta e precisa de um coração que o ouça, de alguém que o ouça, de alguém que o aconselhe certo, de alguém que o abençoe, de alguém que lhe dê um conselho sereno. Esse é um serviço da casa de Deus e da obra de Deus que só os filhos de Deus conseguem fazer. Mas Deus, repare como diz aqui, Deus diz: estarei contigo na angústia. Estarei quando ninguém mais quer estar na tua angústia, quer estar no teu sofrimento e na tua dor. Às vezes colocamos no lugar do outro e compreender a dor do outro é um sinal de amor ao próximo absolutamente maravilhoso. Outra coisa que é preciso ver em tempos de angústia é o cuidado com as nossas palavras. Repare que a Bíblia diz que eles, no tempo da angústia, no tempo do sofrimento, no tempo de perseguição, no tempo em que as coisas estavam mal e contrárias àquilo que era habitual, eles tiveram que pegar nas suas coisas à pressa, tiveram que fugir para qualquer lado, correram desesperadamente, encontraram-se em lugares novos, sem as suas raízes, sem os seus conhecidos, sem os seus amigos, sem os seus familiares, sem a envolvente a que estavam habituados anteriormente. E agora, no meio deste sofrimento, continuaram a falar a palavra de Deus e continuaram a ser uma bênção. Continuaram a deixar marcas da bênção de Deus. O que é que nós somos e como é que nós reagimos em tempos de pressão, em tempos de angústia. Há momentos em tempos de pressão que é melhor pôr a mão na sua boca e não falar nada. Há momentos em tempos de angústia que é melhor fechar a sua boca, obrigar-se a tapar a sua boca e a não falar nada, porque aquilo que vai sair não é bom. Aquilo que vai sair não vem do coração de Deus. Aquilo que vai sair sai ou de raiva, ou de desespero, ou de queixumes, ou de revoltas. E nós precisamos falar a palavra de Deus, como a Escritura diz, que a ira do homem não executa a justiça de Deus. Assim precisamos de ser prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para agir. Precisamos de ter cuidado e tardios para nos irarmos. Precisamos ter cuidado como reagimos em tempos de pressão.
Em tempos de tristeza ou angústia, também são tempos difíceis para a pessoa reagir. Como reage? Num dia muito belo, num dia de muita alegria, num dia de festa, num dia em que está a celebrar e a realizar um sonho, num dia em que tudo correu bem e as coisas bateram certo e deram certo. Tudo é lindo, os passarinhos cantam, a vida sorri, está tudo belo, está tudo maravilhoso. E a pessoa não se lembra de nada, de nada triste, não se lembra de nada pesaroso, não se lembra dos acontecimentos que estão para trás, que foram maus, que foram difíceis, que foram angustiantes. Esqueceu-se de tudo porque está no momento da emoção da felicidade. Ai, como as emoções são complicadas. Porque em tempos em que as emoções são negativas, quando tudo parece mal, quando tudo corre mal, quando tudo está ao contrário, quando parece que de todos os lados vem um ataque e vem angústias e pressões de um lado e outro, só gente com grande caráter e muita força interior consegue ficar firme. Só líderes poderosos conseguem ficar firmes, sabendo que aquela tempestade passa, que a ventania passa, que as ondas passam, que o mau tempo passa, que a dificuldade passa e que você permanece. Os duros em tempos de dureza vão continuar a ficar de pé, os fracos vão cair, vão ser arrastados no meio da enxurrada e não vão ficar nem a ver-se nada das suas memórias e da sua vida. Mas aquele que fica firme, olhando para a palavra de Deus e ficando firme, que não se deixa arrastar pelas emoções. Por isso é que a Bíblia diz o coração do homem. Mas neste caso, quando se refere a Bíblia em Provérbios ao coração do homem é enganoso, refere-se essa Escritura a que as emoções do homem, os seus níveis de sentimentos, os seus níveis de reações emocionais diante dos problemas ou das dificuldades não são a forma de se deixar dirigir pelas emoções. Porque o coração do homem é enganoso em tempos maravilhosos, em tempos de felicidade, em tempos de alegria, tudo está ótimo, tudo está bem e não se vê nada de mal. Em tempos de tristeza, em tempos negros, em tempos de angústias e opressões, não se vê nada de bom e era como se não valesse a pena viver. Por isso, nem 8, nem 80. A Bíblia não diz que nós somos dirigidos pelas emoções ou pelos sentimentos. A Bíblia diz que nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. E que isso fique claro, porque depois disto vêm as palavras. Depois das angústias, das opressões, depois dos problemas que se enfrentam, das dificuldades que se enfrentam, há gente que perde a cabeça, perde o norte, perde a direção, perde o bom senso, perde a sua compostura, perde o seu domínio próprio e atua de forma, com palavras primeiro e depois com ações, atua de forma repreensível e virá a arrepender-se arduamente, não só das suas palavras, mas das suas decisões tomadas em certos momentos da sua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz isso: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. Pensariam à primeira vista, a morte e a vida está no poder de Deus. Ou então a morte está no poder de Satanás. Nem isso, repare como está escrito. A morte e a vida estão no poder da língua. Da língua de quem? Da sua, da minha. A morte dos sonhos, a morte de realizações, a morte de relações familiares, a morte no tratamento e na qualidade relacional entre pessoas, a morte até de projetos, estão no poder da língua. O mundo lá fora não sabe isto. Não sabe que as suas palavras têm poder. Não faz ideia nenhuma que as palavras que falam condicionam a sua vida e condicionam os acontecimentos da sua vida. Que primeiro estão as palavras e depois estão os acontecimentos. Mas o mundo lá fora vive ao contrário neste sistema criado por Deus, vive ao contrário nestes princípios criados por Deus, pensando que as palavras são somente para reportar aquilo que vê, para falar daquilo que pensa, daquilo que acha, daquilo que sente. Mas as palavras são muito mais que isso. As palavras são ditas em oração, as palavras são declaradas por Deus na nossa vida e no nosso coração, são profetizadas para que mudem as circunstâncias, para que se transformem as situações, para que uma realidade nova se imponha e acabe com uma realidade opressiva e uma realidade de sofrimento. O mundo só vai mudar à nossa volta quando nós somos capazes de mudar o nosso coração, de mudar as nossas emoções, de controlarmos a nós próprios e de mudarmos as nossas palavras e com essa fé nas suas palavras crie uma realidade nova e crie projetos e sonhos novos de realização poderosa.
os nécios, os ignorantes, vivem apenas falando do que vem, falando e reportando as coisas que estão ao seu redor. E essas pessoas são absolutamente irrelevantes. Mas o mundo é irrelevante, mas os filhos de Deus não somos. Os filhos de Deus têm capacidade para mudar coisas, para transformar realidades novas através da imposição do poder de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 2, volta a falar deste mesmo tema, da morte e da vida, e volta a falar agora da vida pessoal de alguém, e diz assim em Provérbios 6, versículo 2, estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Quer dizer, as palavras da sua boca são capazes de enredar a sua vida, de prender a sua vida, de o manter enclausurado dentro de uma situação, não saindo dessa situação, porque as suas palavras alimentam essa mesma realidade e as suas palavras constituem-se como redes espirituais que o mantêm preso, como grades prisionais que o mantêm preso a um lugar, a uma situação e a uma realidade que cada vez enferma mais, cada vez piora mais, cada vez se transforma mais para mal por causa das palavras. Quem não tem cuidado com estas coisas, quem não sabe sobre estas coisas, não consegue sair livre e não consegue viver livre, porque a primeira prisão que encontra é a prisão de si próprio, imposta a si próprio pela sua ignorância, pela força das suas palavras, que o acabam por condicionar totalmente. Assim, quando nós pensamos à primeira vista, um dos métodos pelos quais Satanás consegue dominar o mundo facilmente é servindo-se deste princípio. O princípio criativo das palavras. Repare que a Bíblia diz no princípio, haja luz, e a luz veio. Agora separe-se a terra firme das águas. E isso veio a acontecer. Repare como o poder espiritual se manifesta. Jesus veio a dar exemplo disso quando falou para os leprosos e eles ficaram sarados. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, disse, daqueles 10 homens leprosos. E eles tomaram essa responsabilidade e foram, e pelo caminho foram sendo curados. Jesus deu uma palavra e a tempestade parou, em Marcos no capítulo 4. Jesus ordenou uma palavra e os demónios saíram. Jesus ordenou uma palavra e Lázaro saiu, em João capítulo 11, saiu do túmulo vivo. O poder da palavra, a importância da palavra, nunca, como nos nossos dias, se desvalorizou tanto a palavra. Eu lembro-me de aprender na escola primária com um professor que era... que nos encantava com as suas histórias sobre Portugal e os descobrimentos. Com a honra que havia sobre um país tão pequeno que tinha dado a conhecer mundos ao mundo, como se dizia nessa época. Eu recordo-me o meu professor falar sobre isso com nobreza, com valor, com valentia, com galhardia, com vaidade, com orgulho, a dizer que éramos um povo especial, que tínhamos feito coisas extraordinárias em determinada época. Recordo-me perfeitamente disso. De ele dizer nas aulas, mais que uma vez, naquela escola primária da minha terra, e do professor Admar, era assim que ele se chamava, dizer mais que uma vez que os homens empenhavam as suas barbas pela sua palavra. O valor da palavra era um valor que estava próximo daquilo que nós entendemos como a valorização da palavra de Deus. Naquela altura se dizia, a palavra do rei não volta atrás. A palavra de Deus também não volta atrás. A palavra de Deus é enviada e realiza, para aquilo que é enviada, realiza os seus frutos. Mas não pense que é só a palavra de Deus ou que é só a palavra do rei. As suas palavras são capazes de dar fruto e produzir aquilo que você vê, como acaba de ler pela palavra em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20, diz que cada um comerá dos frutos das suas próprias palavras. Desses frutos das palavras se encherá o seu ventre. E o mundo fala daquilo que vê apenas. É uma redução completa. E a palavra veio a ser reduzida ainda mais quando pessoas pensam que pelas suas palavras não terão que apresentar contas diante de Deus. Sabe que um dos pecados que está na Bíblia, mais grave, que está nas Escrituras, capaz de levar alguém à condenação eterna, são as palavras? Olha o que está aqui dito em Apocalipse. No versículo 20, no capítulo 21 e versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos medrosos ou incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis,
E há muitas coisas na Bíblia que define como abominações. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está uma listagem de ausência de princípios, ausência de valores, e esta última que se refere como a mentira, os mentirosos, aquele que mente com intenção de ter algum lucro com isso, de ter algum benefício com isso, prejudicando outros, e o faz intencionalmente, o faz de modo a promover-se a si próprio e a arruinar outros, ou a deixar outros mal para ficar ele bonito. Essa mentira que é dita, trazendo prejuízo, trazendo e causando danos sérios, que é a ausência completa da retidão, de ser honesto consigo próprio e com os outros, de ser verdadeiro com os seus sentimentos, de ser verdadeiro nas suas palavras. Vivemos num mundo tão mau, tão aldrabão, tão corrupto nos nossos dias, que já ninguém acredita nada cada vez que alguém está à frente de um país e se dirige lá para dizer alguma coisa e prometer a lua aos seus eleitores. E depois, quando se apanha no cargo, não faz nada, faz tudo ao contrário daquilo que disse. E as pessoas acham isto normal. Essa gente devia ser corrida à vassoura. Essa gente devia ser varrida para o lixo, retirada completamente. Não se lhe pode dar honra nenhuma. Quando tudo que constrói com a vileza da mentira. E pelo contrário, assistimos a meios de comunicação a criticar presidentes que hoje vemos eleitos em alguns países e que estão pura e simplesmente a cumprir aquilo que disseram aos seus eleitores que fariam. O mundo está ao contrário. Os valores estão ao contrário. Onde estão os Albuquerques do nosso país? Aqueles que empenhavam as suas barbas pela sua palavra. Onde estão o Egas Muniz do nosso país? Que empenhavam as suas barbas pela sua palavra. Que o penhor da sua palavra era uma garantia mais do que uma escritura. Onde é que está esse tempo? Olha que ainda recentemente, no tempo do meu avô, eu lembro-me ele comprar um campo e estar ali várias testemunhas. Foram mudados os marcos. Eu lembro-me bem porque era verão e eu fui de calções para aquele pinhal e arranhei-me no mato e nunca mais me esqueci disso. E eu lembro-me que apertaram as mãos, o meu avô tirou um maço de notas do casaco dele, pagou ao homem, contaram as notas, pagou-lhe. Não se fez escritura nenhuma. Foi o meu pai, passado uns anos, mais tarde, que foi atualizar as escrituras, ver as medidas do terreno e dos marcos, porque aquilo foi feito tudo pago só com a palavra e só com testemunhas e com um aperto de mão. E isso vai há 50 anos atrás. Como o mundo mudou em 50 anos. Em 50 anos você não pode acreditar em muita coisa daquilo que ouve todos os dias nas televisões, na comunicação, nos jornalistas cheios de vaidade e pompa e circunstância. Dos políticos você não pode acreditar nada. E, no entanto, a Bíblia diz que por causa disto e destas palavras ociosas serão julgados diante de Deus. O mundo pensa que vai escapar do juízo do universo. E pensa que as suas ações e as suas atitudes não vão ter consequências na sua vida. Pois desenganem-se, porque todos nós teremos que dar contas a Deus da nossa vida e todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal dos céus para apresentar aquilo que foram os frutos da nossa vida. E consta aqui da lista, do versículo 8, Apocalipse 21, que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos terão a sua parte da condenação eterna. Aquele que mente desabridamente. E nós estamos, neste momento, tão habituados a ver isso. A aparecer políticos na televisão todos os dias. E a falar com a boca toda, a rir com um sorriso idiota, a mentir com os dentes todos, a ser um crápula absoluto. Temos que orar por eles, mas temos também que orar para Deus os remover e para Deus pôr pessoas sérias e honestas à frente dos destinos da nação e não estar sujeitos a isto. E, mais uma vez, digo-lhe, isto não é política, isto é Bíblia, é a palavra de Deus que eu estou a dizer. Quero lá saber que seja do partido A, B, C. Eu quero é que haja gente honesta, gente séria, que aquilo que promete cumpre, que aquilo que diz faz, que aquilo que fala é verdade. E que zela e combate pela verdade e não sejam aldrabões a dirigir as nações e corruptos a roubar o erário público para que depois todo o país tenha que pagar e tenha que trabalhar como escravos para pagar os custos enormes
dessas corrupções e desses roubos que estes senhores enchem os bolsos com isso tudo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso país. Bendito seja Deus. Eu sei que isto não é politicamente correto o que eu estou a dizer, mas sinceramente estou um pouco importando quem acha que os profetas de Deus, os servos de Deus, devem estar calados, devem ser primadonas, bem comportadas, e que não podem dizer nada que saia daquilo que é só a paz e o amor. Ouça, esqueça, deu uma grande volta, você não percebeu nada do Evangelho, não percebeu nada da Palavra de Deus, não percebeu nada porque é que João Batista lhe cortaram a cabeça e porque é que perseguiram aos profetas na época em que todos eles viveram e foram perseguidos. Não compreende nada da Palavra de Deus e precisa de abrir os olhos e entender que a favor da verdade João Batista pregou. E depois foi cortada a cabeça porque ele se insurgiu contra o rei. Se fosse hoje João Batista, estaria como alguns que eu conheço, cheio de salamaleques, cada vez que vê passar um dignitário de algum cargo público. Quero lá saber. Quero que Deus seja primeiro em todo lugar. Que a palavra de Deus e a verdade fiquem em primeiro lugar em todo lado. E que os aldrabões sejam corridos e desapareçam do mapa e deixem de estar a ocupar os lugares que não são dignos de ocupar o lugar para o qual foram postos, porque estão a mentir às pessoas desabridamente. Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Cuidados com as palavras, com certeza. Filipe foi para Samaria e pregou a palavra de Deus, orou pelos enfermos. Depois vieram os apóstolos Pedro e João, a Bíblia diz aqui, mais à frente, vou dizer onde é que está, no versículo. Foi chamado Pedro e João para vir e impor as mãos sobre eles, para que recebessem o batismo no Espírito Santo. Então nós vemos uma igreja cheia do fogo de Deus, que pregou, que orou pelos enfermos, que anunciou o poder de Deus e a palavra de Deus e a salvação que há em Cristo, que foram batizados no Espírito Santo e batizados nas águas e batizados no Espírito, que Deus curava os enfermos, que a palavra de pregação trouxe grande alegria naquela cidade, que ouviram todos e viram os sinais, viram as pessoas a ser saradas. Sabe, eu não creio que a igreja mudou nem um bocadinho. Eu creio que a igreja tem que seguir este modelo que está aqui. Não pode haver outra igreja, não pode haver outro Cristo, não há outra palavra e não há outro evangelho. É a Escritura que diz, se aparecer alguém a pregar outro evangelho, outra palavra diferente, que pregue que só Deus salva agora e não cura, não enche do Espírito Santo de Deus, não enche do fogo de Deus, não transforma nada, não muda nada, não cura ninguém, não faz nada, desista disso. Saia dessa igreja a correr, mas a correr a sério. Desapareça desse lugar, porque esse lugar não é um lugar que apresenta Cristo corretamente. Eu creio num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não mudou. Hebreus 13, versículo 8. Que não há sombra de variação em Deus. Deus não muda. Deus não tem que mudar coisa nenhuma. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que mudar é a igreja. Quem tem que mudar são os filhos de Deus. Quem tem que se adaptar à palavra somos nós. Quem tem que mudar é o mundo. Não é a Bíblia que tem que mudar e adaptar-se ao mundo. Quando eu olho e vejo nos púlpitos por essa Europa fora, pregadores gays, indigitados para o cargo, assumidamente homossexuais, que não largam as suas práticas, que não se arrependem do seu caminho e que pensam que podem conciliar o pastorado, ser pastor, ser bispo, ser o que seja e ser ao mesmo tempo homem ou mulher, não importa, mas sendo lésbica ou sendo homossexual. Mas essa gente estão loucos? Mas o que é que lhes aconteceu? O que é que eles têm na cabeça para pensar que Deus mudou a sua palavra e alterou a sua palavra para agradar a essa atitude? Quer ser gay, quer ser lésbica, quer ser o que você quiser, quer ser trans, quer ser os outros 53 tipos de géneros que há para aí, faça a sua vontade disso, mas não meta Deus no assunto. Não chame Deus para o assunto, que Deus não tem nada a ver com isso. E muito menos queira pregar a palavra de Deus. Desista disso. Não se meta nisso com Deus, porque vai atrair sobre si próprio condenação maior. Porque Deus não alterou a sua palavra. Deus não mudou as Escrituras para satisfazer clientelas. Deus não está à procura dos votos de ninguém. Deus é Deus sentado no seu trono e quem tem que mudar somos nós, quem tem que se arrepender somos nós, quem tem que se ajustar ao seu caminho somos nós, quem tem que se transformar de acordo à vontade de Deus somos nós. Deus não vai mudar. Nós é que temos que mudar.
Deus não vai mudar. O mundo é que tem que mudar, se quiser Deus. Mas as religiões querem fazer exatamente o contrário. Querem que Deus se ajuste e se adapte àquilo que eles próprios acham que deve ser. Então estão a fazer um Deus à sua maneira. E esta frase, eu cá tenho Deus à minha maneira, de facto é extremamente ofensiva. É extremamente deselegante e desagradável tratando com Deus. É ao mesmo tempo uma heresia gravíssima, porque o princípio da religião é esse. Porque o que está escrito em Gênesis 1:26 é: façamos o homem à nossa imagem, disse Deus. À nossa, plural. Nossa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E tenha domínio sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, sobre toda a terra. Façamos o homem à nossa imagem. Então o homem é que tem que ser à imagem de Deus. À semelhança de Deus. Tem que se assemelhar a Deus, tem que ter a sua imagem conforme à imagem de Deus, tem que se ajustar à imagem de Deus, tem que se ajustar ao pensamento de Deus, tem que se ajustar à vontade de Deus, tem que se ajustar aos princípios de Deus. Nós é que nos ajustamos a Deus. Então o que é que a religião faz? Pega neste versículo e diz assim: façamos Deus à nossa imagem. E aí começam a aparecer deuses e religiões para todos os gostos. Foi isso que Satanás propôs, um caminho largo, onde a pessoa caminha e faça o que quiser lhe apetecer à sua maneira. Naquela canção do Sinatra, My Way, é à sua maneira. E o mundo pensa que vai fazer Deus à sua maneira, que vai viver como quiser à sua maneira, e que no fundo Deus terá que lhe fazer vénias e aceitá-lo, porque ele viveu à sua maneira. Foi um herói. Um herói de quê? Ora, nas religiões é exatamente isso que acontece. E então surgem as religiões. E surgem os deuses à sua maneira. E numa religião surge um pedófilo, que é ao mesmo tempo esquizofrénico, ladrão, vigarista, salteador e assassino. E quer casar com uma criança de 6 anos. E acaba por consumar o ato aos 9 anos. E este pedófilo fez um Deus à sua maneira. Como ele era pedófilo, fez um Deus à sua maneira. Está a entender como é que a religião funciona? Funciona assim. Portanto, cria uma lei, faz um Deus que satisfaça os seus caprichos, os seus desejos e a sua forma de ver como deve fazer. E depois cria então uma doutrina à volta destes princípios, transformando e fazendo-os como ele quiser. E então nasce uma religião. Eu não gosto do Deus criador dos céus e da terra, vou fazer um Deus à minha maneira. Vou fazer um Deus como me parece. Por isso, cada vez que alguém diz, eu tenho Deus à minha maneira, cada vez que alguém diz, eu tenho Deus à minha maneira, está a fazer uma afirmação insultuosa contra Deus e está a contrariar este princípio de Gênesis 1:26. Não é Deus que é à nossa maneira, somos nós que devemos ajustar-nos à vontade de Deus. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, nem todos os caminhos que parecem corretos ao homem são caminhos certos. Eles ouviam as pregações de Filipe, viram os sinais, as curas e as manifestações, os demónios foram expulsos, os paralíticos foram sarados e curados, e houve grande alegria naquela cidade, diz no versículo 8. De facto, esta grande alegria nesta cidade estava a repetir-se. Já tinha havido uma grande alegria nesta cidade aproximadamente 8 anos antes, quando Jesus tinha estado em Samaria e tinha encontrado a mulher samaritana junto à fonte de Jacó. A mulher que tinha vindo buscar água, que pediu água a Jesus, em João no capítulo 4, no versículo 6 e 7. E Jesus pediu-lhe água e ela ficou admirada dele, sendo judeu, falar com uma samaritana. E Jesus disse, se tu soubesses quem eu sou, tu pedirias água viva e eu te daria dessa água e nunca mais terias que vir aqui buscar. Jesus está a falar sobre a água que vem do trono da presença de Deus, a água do Espírito, a água da palavra, do poder de Deus, da presença de Deus, as águas que correm do trono da glória de Deus. Jesus disse, aquele que crer em mim, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e de si, do seu interior, correrão rios de água viva.
está a referir-se à corrente do Espírito, às correntes espirituais do poder de Deus, da satisfação interior, de não procurar mais, de não continuar com o vazio dentro da sua alma, da sede e da fome por algo real, verdadeiro, autêntico, a que se ater, a que se agarrar e em que firmar a sua fé, as suas convicções e o seu caminho da sua vida. Não tenha ilusões, que muitos cristãos deram a vida por causa disto. Porque eles sabiam que tinham encontrado o caminho verdadeiro que é Cristo. Tinham encontrado a palavra eterna que é a palavra de Deus. Estavam dispostos, e há muitos que estão dispostos, e muitos até recentemente o provaram, dispostos a morrer, mas a não negar ao Senhor, a não negar a sua palavra. Porque aquele que encontrou esta água que salta para a vida eterna, esta fonte da vida eterna dentro de si, sabe que a sua vida está em Deus, segura, muito mais do que nas inseguranças do mundo, do que nesta vida sem nada de definitivo, sem nada de absoluto, sem nada de garantido, sem nada de verdadeiro, mas que vive numa ilusão contínua à procura de soluções para a sede da sua alma. Então esta mulher no versículo 17 vai falando com Jesus, vai falando mais, e Jesus a certa altura, no versículo 16, diz: vai e chama o teu marido. Jesus agora apresenta-se a ela. Jesus vai demonstrar quem ele é, sabendo a sua vida, sabendo tudo, olhando para ela, não estava a vê-la só ali à sua frente, como uma mulher simples da cidade de Samaria, mas Jesus estava a saber todo o seu passado, a sua vida e todas as situações e circunstâncias à sua volta. E Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. E ela disse, no versículo 17, não tenho marido. E no versículo 18 Jesus disse: é verdade, agora falaste com verdade. Ela estava um pouco a brincar, sabe? E Jesus pô-la no lugar. É verdade, agora estás a falar certo. Tiveste 5 maridos e este que tens não é teu. De repente a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. No versículo 20, ela está agora séria com ele. Está a tomar as coisas em sério e pergunta a Jesus 2 dúvidas que ela tem. Uma das dúvidas é em que lugar é que se deve fazer a adoração. E outra dúvida é acerca do Messias. Comecemos pela adoração. Ela diz: Senhor, os nossos pais dizem, as tradições dizem, que nós adoramos no Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse, respondendo a esta questão, Jesus disse: nem é aqui, nem é em Jerusalém, versículo 24. Porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Isto acaba logo com a cantiga maligna dos santuários religiosos espalhados pelo mundo. Jesus disse que não é aquele lugar, aquele é o lugar santo. Nós estamos cansados de ouvir isso das religiões. O lugar santo de não sei quê, o lugar santo de não sei onde, o lugar que apareceu mais A, B, C e esta pessoa e aquela, o lugar que apareceu a santa, por amor da santa que apareceu o santo, que apareceu aquele e o outro, o lugar que apareceu o outro subiu ao céu, num cavalo ou numa mula, sei lá o que é que foi, e também é um lugar santo. Estou cansado disto. Bastava, para acabar com tanta ignorância, conhecer estes versículos da Bíblia que dizem: Deus é Espírito e quer que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Não é que o adorem de qualquer maneira só porque se é neste lugar. Não, está aqui. Se não for aqui, se não for neste sítio, não se pode adorar. E Jesus respondeu a isso dizendo: Deus é Espírito, versículo 24, e quer que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. No versículo 25, a segunda pergunta dela: eu sei que nós aguardamos o Messias, que a vinda do Messias, chamado Cristo, que virá em breve, e que nos vai anunciar a verdade e nos vai anunciar as coisas que não sabemos. E é uma coisa espantosa a resposta de Jesus, é algo de extraordinário. Jesus revela-se a esta mulher no versículo 26, Jesus diz: Messias, sou eu. Eu, este que está a falar contigo, sou eu. Então a mulher, no versículo 28, deixou o cântaro, foi para a cidade e começou a chamar todas as pessoas do conhecimento dela, e amigos dela e vizinhos dela, dizendo que Jesus estava ali, que ele era o Messias e que ele tinha palavras, que lhe tinha contado a vida dela, que lhe tinha dito acerca da vida dela, e que mais coisas eventualmente que Jesus terá falado com ela e que não estão escritas, mas que coisas maravilhosas. Esta mulher foi então, a cidade reuniu-se para ouvir a Cristo. E Jesus ficou lá mais 2 dias, diz no versículo 40. E eles queriam que ele ficasse mais. E disseram no versículo 42, no final daquele tempo que Jesus passou ali com eles, disseram: verdadeiramente, nós sabemos não só pelo testemunho dela, pelo convite dela, mas sabemos verdadeiramente que este é o Senhor, o Salvador do mundo.
esta evangelista improvável, esta mulher que seria corrida hoje, varrida dos meios eclesiásticos das igrejas, por não qualificar para nenhum cargo, tendo em conta o seu passado e a sua vida e os problemas que viveu na sua vida. Repare como é injusta essa atitude que as religiões têm. Jesus perdoa de todo o pecado, Jesus renova-nos e restaura-nos, Jesus quer que nós sejamos sérios, corretos, absolutamente ligados com Ele, prontos para o servir, sem preconceitos em relação com nada, e ainda bem que esta cidade não foi preconceituosa também e saiu ao encontro de Cristo para receber a palavra de Deus. Que felicidade houve nessa cidade. Onde estarão hoje tantos crentes que, para seguir o exemplo desta mulher, tinham que pousar os seus cântaros por momentos e ir falar a outras pessoas acerca de Cristo, anunciando a Cristo, anunciando o poder de Deus e levando outros à salvação, trazendo outros para Deus, apresentando o Rei, porque o maior privilégio que você e eu temos é de poder apresentar o Rei a alguém. Mas há alguma gente que está tão agarrada ao seu cântaro, tão agarrados aos seus afazeres, tão agarrados aos seus preconceitos, tão agarrados à sua vida, tão agarrados aos seus problemas, tão fechados dentro das suas envolventes, que não conseguem pousar o cântaro, pousar nada, continuar a olhar em frente, olhar para a frente com Deus e arranjar espaço na sua vida para caminhar com Cristo, levando Jesus ao coração de outros que não o conhecem. Esta é uma lição extraordinária desta mulher que, parecendo improvável, fez uma obra extraordinária de Deus e com certeza recebendo o seu galardão com Deus. Passados então estes 8 anos, aparece Filipe de novo em Samaria. E quando chega a Samaria, Samaria tinha recuado outra vez para a escuridão. Quando Cristo passou lá com os discípulos, Filipe não estava presente. Filipe era muito jovem ainda, era mais jovem ainda, e não fazia parte do grupo dos discípulos dos 70. Filipe aparece na igreja em Jerusalém, aparece como um diácono na igreja, e não está nesta primeira viagem que Jesus fez através de Samaria. Agora, repare como a Escritura diz, que quando Filipe chegou lá, por causa daquela perseguição que nós vínhamos a falar, quando Filipe chega, vê uma situação completamente mudada. Já não havia a palavra de Deus, não tinha ficado lá ninguém para transmitir a palavra de Deus e o conhecimento. Ministérios da casa de Deus não estavam em execução e em funcionamento. Era isso que o diabo gostava de fazer, que tudo ficasse fechado das coisas de Deus, que o isolamento fosse completo e que as coisas de Deus não seguissem. E se fizesse isso e conseguisse fazer essa obra, ele faria com que se gerasse um vazio espiritual, e como no mundo espiritual não há espaços vazios, esse espaço seria ocupado progressivamente por forças espirituais negativas. Quando Deus sai, entra o diabo. Quando o poder de Deus sai, entra a fraqueza, dá lugar à presença maligna da destruição causada pelo inimigo. Assim que quando Filipe chega, começa a pregar de novo, e há muita gente doente, e há muita gente à procura de uma palavra, e ele vem falar daquele Jesus que tinha passado lá 8 anos antes. Muitos daqueles que ouviram ainda estavam lá, lembrando-se dele, e alegraram-se outra vez. Com grande alegria a cidade exultou de novo para receber Cristo. Só que entretanto lá, por causa da ausência da palavra de Deus, a ausência do poder de Deus, aquele espaço espiritual foi ocupado por um bruxo. O bruxo que ocupou esse espaço fazia magias, apresentava revelações, fazia eventualmente cartomância ou adivinhação, respondia ao futuro às pessoas, e as pessoas procuravam-no e estavam iludidos por ele. Mas quando Filipe chegou e começaram as pessoas a ser sarados, a ser curados, a sua vida a mudar completamente, o poder de Deus entrou em ação, a luz entrou de novo, aquelas trevas, até o bruxo se converteu. As trevas recuaram, foram para trás de novo, porque, volto a dizer, espiritualmente não há espaços vazios. Até o bruxo se converteu. Até o bruxo Simão, o mago Simão, Atos capítulo 8, versículo 9, até ele aceitou Cristo, até ele também foi batizado nas águas. Porque o mundo à volta
precisa de respostas do poder de Deus e dos filhos de Deus. São os cristãos, são os filhos de Deus, é a igreja de Cristo que deve dar resposta no meio de um mundo que, se não tiver resposta, vai à procura em qualquer caminho, em qualquer lugar, aos seus anseios, às suas doenças, às suas angústias, para ouvir uma voz espiritual, para ouvir um conselho espiritual, para ouvir alguém que seja capaz de o fazer, de lhe dar conhecimento, de entendimento acerca do presente, do porquê estão a acontecer determinadas coisas, porquê está a sofrer pressões, porquê está a passar por angústias e opressões, e de entender o futuro, como é que vai ser o futuro. De facto, nós devemos colocar nas mãos de Deus e dos planos de Deus na nossa vida o futuro para nós. Em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia diz que Deus tem uma esperança e um futuro. Eu sei os planos que eu tenho acerca de vós, diz Deus. Os planos que eu tenho são planos bons. Os planos que Deus tem são planos de paz e não de mal. São planos para nos dar um futuro e uma esperança. Mas quando não há este futuro e esta esperança, quando não há uma palavra de Deus, quando o Evangelho não brilha, quando a palavra de Deus não chega, gera-se um vazio. E nesse espaço, nesse vazio, então o inimigo começa a entrar e começa a trazer trevas, começa a trazer outra vez angústias, opressões e vozes enganosas, falando acerca de futuros que não têm nada a ver com a realidade e a verdade do poder de Deus. O mundo lá fora precisa de respostas, e se a igreja não as der, alguém as vai dar. E se Deus sair do contexto, um poder maligno vai entrar. Quando alguém se desliga do poder de Deus, Samaria desligou-se aqueles anos todos do poder de Deus. Entretanto, o bruxo começou a ganhar cada vez mais clientela e começou a espalhar isso. Nós vemos que uma igreja irrelevante, um cristianismo irrelevante, faz com que as televisões e o mundo lá fora se encha de respostas, de cartas. Eu não sei se isso ainda existe, porque não tenho visto televisão, não tenho tempo. Mas havia programas da manhã que tinham pessoas a pôr cartas, pessoas a dizer, adivinhar, aqui está o seu futuro, como é que vai ser, você vai, não sei o quê, vai correr isto, vai ser aquilo, vai acontecer, vai estar feliz. Há horóscopos por todo lado. E há gente que, por um telefonema de valor acrescentado, se presta a estes trabalhos e a estas coisas, com certeza pensando que estão a fazer uma grande coisa, mas deixe-me mostrar-lhe na palavra de Deus o que é que isto está dito na palavra de Deus acerca deste tipo de caminhos. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 9, Deus diz assim: não, quando entrares na terra de Canaã, Deus avisa o seu povo, não faças as abominações daqueles povos, porque por isso é que eu os vou expulsar à tua frente. Por isso é que eles vão perder tudo. Por isso é que eles, não tendo Deus e não têm Deus, e seguem caminhos alternativos que não são de Deus, por isso é que não há comunhão com Deus e eles são expulsos da minha presença. E no versículo 10 diz assim: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Havia sacrifícios de crianças. Hoje os sacrifícios maiormente são os sacrifícios do aborto. Hoje, os sacrifícios também são os sacrifícios do terrorismo, em que se colocam crianças para servir de escudos, para servir de barreiras, para servir de ter explosivos e para matar outros, entregando os seus filhos no holocausto do terrorismo, através de religiões fanáticas, para promover um caminho de destruição e de violência. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta o espírito adivinhador, quer dizer, consulta um demónio para lhe dizer o que deve fazer, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Olha a religião espírita, a consultar os mortos e a perguntar aos mortos o que é que deve fazer, do tempo de não sei o quê, como é que foi, quem era, o que é que deve responder, onde é que o morto está. Tudo isso está absolutamente cancelado pela palavra de Deus e é chamado na Bíblia uma abominação. E, no entanto, esta escritura tão clara, tão evidente, não deixando dúvida nenhuma, devia ser mais ensinada e mais falada para alertar dos perigos que as pessoas têm. Pôr cartas não tem mal nenhum. Alguns pensam que é uma brincadeira. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos brincar aqui com o jogo do copo e o jogo de não sei o quê. E sem saber está a entrar num hall que dá acesso à entrada do mundo espiritual, que não é o mundo espiritual positivo do lado de Deus, da luz de Deus, mas o mundo das trevas, que começa a corromper a sua alma, que começa a aprisionar a pessoa, que começa a levar esta pessoa para o cativeiro e a escravidão do engano
e da destruição da sua alma. Esta escritura é muito grave, esta palavra é muito séria. Nenhum crente devia assistir a essas coisas, nenhum crente devia estar a ver os seus horóscopos, nada que tenha a ver com essas coisas, nenhum crente devia estar ligado com coisas dessas, pelo contrário, deviam advertir, deviam falar, deviam contrariar, deviam esclarecer e deviam dizer que esse não é o caminho de Deus. Até o bruxo se converteu. Quer dizer que ele entendeu perfeitamente que aquilo que viu, aquilo que ele constatou do seu caminho errado, da sua ausência de respostas, das suas lucubrações e pensamentos que não traziam nada de resposta às pessoas à sua volta, nem para ele tinha respostas, quanto mais para os outros, este bruxo converteu-se. No versículo 13, a Bíblia diz que ele também se converteu, aceitou a Cristo, em Atos 8:13, e se o bruxo se converteu, e aquele que fazia os bruxedos se converteu, se aquele que fazia as magias negras se converteu, ou brancas ou cor-de-rosa, não me interessa, se ele próprio se converteu, se ele reconheceu que o seu caminho não representava nada e era um caminho fictício, um caminho ilusório, se ele se converteu, entendendo que o poder que ele tinha era um poder nulo comparado com o que ele viu do poder de Cristo na vida de Filipe, na vida do cristão, na vida do Filho de Deus que ali estava, a pregar com ousadia, a orar pelos enfermos com o poder de Deus, a ver as respostas e as soluções que apareciam. Ao constatar este poder todo, ele rendeu-se às evidências e entregou o seu coração para Cristo, desejando abandonar o caminho errado. Como é que é possível então haver crentes que dizem ser crentes e têm medo de bruxedos? Não é a primeira vez que eu ouço pessoas vir, foi feito um bruxedo e tal. Ficam todos aterrorizados do bruxedo. Graças a Deus já não tenho mais isso na igreja. Como pastor e servo de Deus, alegro-me de não aparecer gente a tremer de bruxedos. Ou gente que procura os bruxedos. Ou gente que vai à sua religião, à sua missinha no domingo e à segunda-feira vai à bruxa. Nós não temos isso. Uma pessoa dessas não deve estar na casa de Deus. Deve escolher ou as trevas ou a luz. Não pode estar com o diabo, com não querer Deus ao domingo e o diabo à segunda-feira. Tem que escolher entre uma coisa e outra. Não pode viver com um pé dentro e outro fora. Mas em Números, no capítulo 23 e versículo 23, a Bíblia diz que os bruxedos não funcionam contra os filhos de Deus. As maldições não funcionam contra os filhos de Deus. Números 23, 23. As maldições não funcionam, eu repito, as maldições não funcionam contra os filhos de Deus. Amém? Contra Jacó não há encantamento. Contra Jacó não funciona a adivinhação. Contra Israel não funciona. Contra a casa de Deus. Aqui Israel significa a casa de Deus, os filhos de Deus. Agora se dirá de Jacó e de Israel, coisas de Deus, que coisas maravilhosas Deus tinha feito. Não funciona. O bruxedo não funciona contra si. Se você tem Cristo no coração, se você tem Deus na sua vida, se você entregou a sua vida para Cristo, o bruxedo não vai funcionar na sua vida. Porquê? Gálatas 3:13, porque Cristo nos resgatou de toda a maldição. Fazendo-se maldição em nosso lugar, Ele levou o poder da maldição sobre si próprio. E essa maldição foi anulada. O poder da maldição não se torna efetivo, não consegue realizar. Se um bruxo faz uma maldição para alguém, pode fazê-lo, mas para si, se você tem Cristo no coração, tem a sua vida, não é religioso, mas segue a Cristo de coração, ele não consegue fazer nada. Essa maldição não pega, esse bruxedo não pega. Essas maldições lançadas contra si, a não ser que abra o seu coração e as receba, elas não funcionam. Não funciona. Pelo contrário, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, a Bíblia diz que elas batem em si, vão para trás 7 vezes mais poderosas para a pessoa que enviou. Por isso você não precisa se preocupar consigo. Precisa adorar pelo outro para não lhe acontecer nada de definitivo em termos de gravidade. Ou seja, perder a gravidade e cair para o lado. Que não lhe aconteça nada de definitivo na sua vida por causa da malvadez, da maldição que lança contra os filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que Cristo nos resgatou também da condenação e livrou de toda a condenação. Em Mateus capítulo 8, versículo 17, diz que Cristo também nos resgatou da doença, do sofrimento.
Em Provérbios, no capítulo 12, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é morte. Queridos irmãos, não procure ser elucidado do futuro por caminhos alternativos que saem da palavra de Deus completamente e entram por dentro do reino das trevas. Caminhos de busca de adivinhações, de prognosticadores, de cartas na mesa, de adivinhação, de consultar espíritos que adivinham, de invocar os mortos da família ou do passado ou de alguém que aparece para lhe dizer como é que foi ou por que razões terá sido ou o futuro que é que lhe reserva. Não acredite no reino das trevas, não busque nada do que tem a ver com o reino das trevas, mesmo que apareça na sua forma sobrenatural. Lembre-se que o mundo espiritual é um mundo muito vasto e que os filhos de Deus que conhecem a palavra de Deus não saem fora da palavra de Deus. Também no reino dos céus, também no mundo espiritual, também na igreja, também no poder de Deus, há revelação, há profecia, há manifestação do poder de Deus. E esse poder de Deus sim é verdadeiro, esse poder de Deus sim é real. Você nunca encontra Jesus a fazer perguntas aos demónios, a perguntar. Só perguntou ao da legião: quem és tu? Como é que te chamas tu? É a única coisa que vemos Jesus. Não fica ali meia hora com o demónio a perguntar-lhe: então, como é que estás? Onde é que estás? Quem é a tua gente? O que é que vens fazer? O que é que querias fazer? O que é que não sei o quê? Para que é que se pergunta a um aldrabão, a um demónio mentiroso, que está no reino das trevas, que é o pai da mentira? Para que é que se pergunta coisas? Acha que ele que vai falar as coisas da verdade e vai guiar-nos na verdade não é para entrar por esse caminho, não é para entrar por essa via. Quando eu vejo gente a fazer isso e a dialogar com Satanás, com o demónio, a querer perguntar coisas ao demónio como se ele estivesse a querer ser o guia desta pessoa, é muito mau isso. Isso não é para ser feito. Não vejo isso na Bíblia, não vejo isso na palavra de Deus. Não vejo Jesus fazer isso, não vejo os discípulos do primeiro século e apóstolos a fazerem isso. Não creio que isso seja para se fazer e não creio também que seja para dar show com uma vítima escravizado que está ali dominado pela opressão maligna e a fazer que as pessoas brilhem à custa do sofrimento do outro. Não reconheço isso como uma coisa lícita para se fazer. É possível, alguns têm-no feito. Não sigo esse caminho, não o desejo fazer, não o quero fazer, nunca o farei, em nome de Jesus. Hoje é dia de abrir o nosso coração para Deus. É dia de buscar em Deus as respostas para nós e para os outros à nossa volta. Seja você uma resposta, seja uma referência do seu carinho, da sua atenção, do seu amor pelo seu próximo. Seja uma referência também naquele que sofre, naquele que está confuso, naquele que está abatido, naquele que está a sofrer e que não tem respostas para o seu sofrimento. Seja solícito ou solícita para trazer conforto e consolo dentro das linhas da palavra de Deus, mas para levar o seu conforto, o seu esclarecimento, guiando uma mente conturbada e perturbada que não é capaz de estar a tomar as decisões melhores no meio da confusão e da angústia que se instalou na sua alma. Seja alguém que faz a diferença entre a vida e a morte, que faz a diferença entre a continuidade ou a destruição. Não se junta ao coro de um lado e outro para bater palmas a uns e críticas a outros, mas faça a diferença trazendo a palavra de Deus e a bênção de Deus. Hoje é dia de abrir o coração. É dia de rejeitar os caminhos que ao homem parecem sérios, parecem espirituais, mas são caminhos de morte. Hoje é dia de renunciar à idolatria, de renunciar aos altares do mundo, de renunciar às cartas e cartomância e às adivinhações e aos adivinhos e bruxas e bruxinhas e bruxedos e maldições. Hoje é dia de mudar o seu coração e colocar a sua vida em Cristo, arrepender-se desses caminhos e dizer: nunca mais eu vou seguir por essa via. Faça como este fez, esse Simão que disse: eu quero Cristo, eu quero a palavra de Deus e o poder de Deus, eu quero conhecer verdadeiramente o futuro. Para conhecer o futuro, leia a Bíblia, encha-se do Espírito Santo de Deus. Deus vai conduzir a sua vida para a frente. A sua vida começa a ter um significado maior e melhor dia após dia. Saia do caminho do erro e entregue a sua vida para Cristo. Lembre-se que é nele que nós encontramos resposta para os anseios do nosso coração. Já vamos orar. Você que está desse lado, em espírito de oração, inclinemos nossas cabeças e vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, preguei a Tua palavra, Senhor.
Falei a tua palavra e para aqueles meus irmãos que não conhecem esta Escritura, que não sabiam que estas coisas são proibidas, para aqueles que estão no início do seu caminho, que não entendiam que estas coisas são completamente adversas à vontade de Deus, que são chamadas na Bíblia como uma abominação, a idolatria, a adoração de ídolos, a adoração de santos e santas, a adoração de estátuas e imagens, a adoração também de adivinhações, de espaços onde são invocados espíritos para vir falar com as pessoas, sem ser o Espírito Santo de Deus, aquele que nos quer dirigir. Em Romanos capítulo 8 e versículo 14, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que dirige aos filhos de Deus. Não são espíritos do passado, não são espíritos de pessoas, não são espíritos familiares, não são espíritos de demónios, não são adivinhos, não são adivinhas, não são bruxos ou não são gente que pensa ler o futuro nas coisas que está a declarar e que pensa que esses caminhos alternativos possam conduzir alguém para Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse é um caminho de abominação, que é um caminho que separa de Deus, que atrai condenação de Deus e julgamento de Deus. E como nós lemos nas Escrituras, em Apocalipse capítulo 21 e versículo 8, essa palavra também atrai a morte eterna sobre aqueles que o praticam. E nós temos que ser sérios. Nós temos que anunciar a tua palavra, meu Pai. Temos que anunciar a verdade, Senhor. Mesmo que essa verdade possa parecer às vezes uma verdade que corta, uma verdade dura, uma verdade que nos espanta, uma verdade que não é politicamente correta, porque é verdade. Mas nós não vamos falar outra coisa que não seja a tua palavra. Não vamos falar nada que não seja a tua palavra. Não vamos enganar ninguém contando histórias. Nós vamos falar o que é a tua palavra, o que é a Escritura, porque queremos todos nós, não para ser lançados na condenação eterna, mas para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Eu te agradeço hoje por aqueles que, ouvindo esta palavra, ouvindo estas escrituras que foram faladas, possam consultá-las, possam lê-las, possam ouvir esta palavra mais que uma vez, possam fazer na sua gravação o que não podem fazer comigo, puxar-me para trás e para a frente, para trás e para a frente mais que uma vez para ouvir e para ler de novo, mas na gravação que você tem, você pode fazer isso. E eu peço que faça isso, que estude, que se mobilize no seu coração para conhecer a verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Esta palavra que nós temos na nossa mão, escrita por 40 autores diferentes, em 66 livros, ao longo de 1700 anos de diferença entre o primeiro e o último, que não tem contradições, que não tem erros, que continua mais atual do que o jornal de hoje. Esta palavra foi ditada pela boca de um Deus maravilhoso que nos quer reconciliar e aproximar da nossa vida com Ele. Senhor meu Deus, que esta palavra no coração dos meus irmãos possa produzir um fruto de vida para eles. Se quer fazer essa oração comigo, faça então nesta hora. Diga assim comigo: meu Deus, arrependo-me dos meus caminhos, arrependo-me dos meus erros cometidos por ignorância que eu não sabia. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a seguir o teu caminho dia após dia. Ajuda-me a dar frutos para ti. Ajuda-me a fazer uma diferença à minha volta, quando eu posso parar o mal, nas mentes confusas, nas angústias da vida, quando eu posso ser uma referência do teu amor e da intervenção da tua paz e levar a paz ao coração dos outros. Ajuda-me a ser um filho ou uma filha tua. Ajuda-me a caminhar na tua presença. Ajuda-me a viver a tua palavra, amando a Deus e amando o meu próximo. Ajuda-me, Senhor, a dar frutos para ti e a estar contigo pela eternidade, agora e para sempre. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estimado amigo que me ouve, se fez esta oração hoje pela primeira vez, o seu nome é escrito no livro da vida e a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos ouvir um cântico de louvor e logo depois vamos estar a orar para ser curados e sarados todos aqueles que precisarem de cura e de libertação da doença.
Vamos então louvar juntos. Vamos ouvir o pastor Josué cantar este salmo tão bonito e já voltamos para fazer a nossa oração sobre cura. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se no abrigo está a minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Querido Deus e Pai, falamos a Tua palavra, Senhor. Esta palavra que é mais firme que os céus e a terra. É uma palavra que se confirma na nossa vida. É o Senhor quem confirma a palavra com sinais. Por isso agora, aqueles irmãos que estão a ouvir esta palavra, aqueles que irão ouvir mais tarde, em qualquer momento, na sua tranquilidade, durante a manhã, a tarde ou a noite, em qualquer momento da sua vida. Aqueles que vão buscar o teu conhecimento,
para ser dirigidos no futuro das suas vidas com Deus, não procurando caminhos alternativos fora da tua palavra, fora do teu Santo Espírito. Eu clamo hoje em nome de Jesus que tu venhas sobre todos estes e os saras e cures agora. Qualquer enfermidade, qualquer mal, qualquer doença, qualquer sofrimento, seja sarado agora. Ou colocar a sua mão sobre esse lugar onde sente dores e mal-estar. Eu oro daqui, Senhor, diante do trono dos céus, e nós concordamos em oração, que onde chegar a minha voz, chega o teu poder para sarar, para curar e livrar dos pedidos que são feitos, daqueles que escrevem os pedidos na transmissão, ou que enviam durante o dia esses pedidos através dos contactos da igreja, daqueles que estão a buscar a tua presença para ser sarados agora. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade, porque na cruz Jesus levou toda a doença. Ordeno por isso que todo o espírito de enfermidade sai e desaparece, é desligado da tua vida agora. Toda a dor e mal-estar sai e desaparece em nome de Jesus. Mas o poder de Deus opera vida e vida com abundância. E a mão de Deus é estendida para curar e sarar. Estou a ver alguém a ser sarado de um tumor que está agregado aos seus órgãos internos. Eu clamo em nome de Jesus, desse tumor secar e desaparecer completamente e não aparecer mais nos exames que são feitos, não se encontra mais. Dou graças também a senhora a ser curada nos seus ovários, completamente curada. Aliás, Deus cria um ovário novo, em nome de Jesus, para que possa ter filhos. Eu clamo em nome de Jesus da bênção de Deus, e no marido também ser sarado. Eu te dou graças, meu Deus, agora, da tua presença e do teu poder que sara e liberta. Como tantos casos na igreja que temos visto, pessoas que não podiam ter filhos e já têm filhos. Eu te agradeço do coração pela cura daquela pessoa que está a ouvir com sintomas de problemas em respiração, com medo de que seja esse vírus. Com o fogo de Deus isso seja queimado e desapareça tudo. Desapareça completamente pelo poder de Deus, pela intervenção de Deus. Dores nas articulações, dores no ombro esquerdo, dores na perna direita, dores na coluna, dores que eu estou a ver como radiografias à minha frente. Estou a ver essas dores espalhadas pelo corpo. Dores, alguém que foi também, sofreu na pele, sofreu queimadura, sofreu esse mal sendo sarado, e Deus criando células novas e tecidos novos, criando tudo novo. Em nome de Jesus, toma autoridade agora contra toda a dor, toda a doença, todo o sofrimento. Eu te graça aquela pessoa sarada do seu lado direito, da anca e da perna, de ser completamente curado. Desaparece essas dores, desaparece isso agora. Eu repreendo esse mal fora. Dou graça a Deus pela cura também do equilíbrio. Alguém que perde o equilíbrio por causa dessa enfermidade. Essa enfermidade que apareceu repentinamente, mania. Desaparece isso. Ordeno que isso saia e desaparece. E o seu equilíbrio é restaurado. Eu te dou graças também, Senhor, da cura da hipófise de alguém que nos está a ouvir. Dou-te graças da fibromialgia que é sarada completamente. Que as dores no corpo desaparecem, que o mal-estar no corpo sai e desaparece, nunca mais volta. Receba essa cura. Dê um grito para Deus dizendo: receba em nome de Jesus. Aqueles que têm estado a sofrer agora dores nas suas articulações, nos joelhos, na parte de trás do joelho, nos dois joelhos, principalmente o direito, onde dói mais. Eu ordeno em nome de Jesus que essa pessoa fique sarada completamente. Na perna, nos músculos da perna, que desce por aquela perna, ordeno que isso tudo saia em nome de Jesus. No pé, na articulação do pé, no calcanhar, desaparece isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te dou graças, querido Deus e Rei. Tu és Senhor e Rei para reinar. Dou-te graças pelos meus irmãos que escrevam os testemunhos daquilo que recebem de Ti, Senhor. E que se apropriem, que tomem posse
ao receber esta palavra, eu dizer que sou eu, sou essa pessoa, recebo em nome de Jesus, e começa a andar se não podia andar, começa a fazer movimentos se não podia fazer, obriga que essa dor ceda e vá embora e desapareça, ponha esse mal fora da sua vida, fora do seu corpo, fora da sua casa, que desapareça e não volte mais. Assim nós oramos com fé, também pelos pedidos que nos chegaram. Nós oramos em nome de Jesus por aqueles que escreveram durante este culto e que escreveram as suas petições. Depois não esqueça de contar o seu testemunho para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus para desaparecer todo o sofrimento e a cura de Deus se manifeste para ti. Nós cremos que um Deus, Criador dos céus e da terra, a sua mão não está encolhida para que não possa fazer nada, mas está poderoso para continuar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Deus quer fazer hoje. Haja fé no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuem a enviar, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Continuem a enviar os vossos pedidos de oração. Façam chegar através do Facebook da igreja. Façam chegar através dos meios que têm ou dos contactos nossos que tiver. Façam-nos chegar. Se gostava de entregar alguma oferta para a casa de Deus, pode fazê-lo através do ecrã, dos números que aí aparecem. Que tenha a continuação de uma excelente noite. Levante cedo para orar, ou fique a orar mais algum tempo antes de deitar-se. E amanhã cá estaremos de novo para continuar com o estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.